Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à lição da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD, onde nós estamos estudando sobre a lição de número 4. E hoje a gente vai fazer a terceira parte, que é o fechamento dessa lição. Essa lição ela tem como tema o seguinte: quando a criatura vale mais que o Criador. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a primeira, a segunda parte, e agora nós vamos falar sobre a terceira parte. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito para que o canal seja mostrado aí para muito mais pessoas. Também, se você no final gostar da palavra, deixe o seu gostei, também é importante. E se você quiser deixar algum comentário, também fica à vontade. Deixa algum comentário aí sobre a lição, sobre algum ponto que você acha que é relevante, que outras pessoas vão ler o seu comentário e podem ser ajudadas certamente. Então, a lição de número 4, essa lição, ela tem como textuário Romanos 1:25, que diz assim, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O Criador é bendito eternamente. É a Ele que a gente deve louvar, engrandecer, reconhecer como Deus soberano sobre todas as coisas. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana, melhor dizendo. Então, essa lição, ela vai chamar a nossa atenção num ponto bem claro e objetivo, que a questão da valorização, acima de tudo, a valorização do homem, propriamente dito, e a desvalorização do Criador, de Deus. E é claro, junto com isso, vem também a relativização das coisas que se relacionam à palavra de Deus. Esses movimentos que nós falamos em outros vídeos, humanismo, renascentismo, todos eles têm um só objetivo, que é menosprezar a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, e também pontos que a gente abordou, que é a questão de eles serem racionalistas. Eles acham que tudo tem que ter uma explicação racional, lógica, para que eles aprendam. Mas a Bíblia também informa para nós, instrui a cada um de nós que nós vivemos por fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também ensina, eu já repeti isso e vou falar de novo, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, se fazem entender espiritualmente. Então, aquele que é espiritual consegue entender as coisas espirituais. Ao contrário de aquele que é carnal, que não tem nenhuma ligação com o espiritual, ele vai ter muita dificuldade de entender ou querer explicar alguma coisa espiritual. Esse ponto 3 da lição, ele vai falar sobre os tipos de autoidolatria. E tem 3 subtópicos. O primeiro é idolatria da autoimagem. É muito sério isso e eu quero chamar muito a tua atenção para essa questão da autoimagem. Diz assim, o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse aqui, que essa pessoa que ela se adora, melhor dizendo, é uma idolatria de si mesmo, da sua própria imagem. Ela é uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde e sem amor para com Deus, e hedonista, que é amante dos prazeres, dos deleites. Está lá em 2 Timóteo 3, do 2 ao 4, Paulo explica isso aqui. E essa pessoa, normalmente, ela tem ele colocou aqui, ela tem uma opinião elevada de si mesmo. Em consequência disso, ela sempre busca estar em evidência,
ela quer sempre ser lembrada de alguma maneira. Essa questão de idolatria, que é uma idolatria da autoimagem, lembra que nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver, como passar, né, nesse mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estamos estudando sobre regimes que têm a sua base no progressismo, tá bom? Então a gente vai aqui nesse ponto da autoimagem. Eu quero lembrar a vocês que a história conta que grandes ditadores, homens que governam os seus países com mão de ferro, a gente pode dizer assim. O que é isso, mão de ferro? Que é aquela coisa de obrigar as pessoas a fazer o que eles querem. Extirpar os opositores ou, de alguma maneira, tirá-los do jogo. Esses ditadores, esses homens e mulheres que querem governar dessa maneira, eles claramente têm essa autoidolatria da autoimagem. Eles querem ver, em alguns lugares, você vai pesquisar aí, existem fotos desses homens que são os governantes, para que todo o povo vejam, adorem a imagem deles e, se tiverem que lembrar de alguém, eles lembrem daquela pessoa ali. Em alguns países aí, tá, que são países conhecidos, eles têm essa prática de colocar a foto, a imagem lá do governante para ser... Aquilo ali é uma forma de autoidolatria, idolatria da autoimagem, é uma forma, só para lembrar você. E aí Paulo, ele vem com a Bíblia para lembrar a nós que esse tipo de prática é uma prática de quem é egoísta, avarento, amante de si mesmo e que faz aqui, uma opinião elevada de si mesmo. E ele quer colocar o seguinte, ele anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, sempre buscar estar em evidência. Homens e mulheres, governantes, linha dura, que se opõem a um regime que nós chamamos de democracia, mas esses regimes que usam esse tipo de prática de autoimagem aqui e com a intenção de causar o medo ao povo, esse tipo de regime não é democracia, é demoniocracia. Essa é a realidade. Demoniocracia. E esses regimes, eles pervertem tudo aquilo que é o ensino de Deus. Tudo aquilo que é o ensino de Deus, eles querem perverter e, em alguns lugares desses, eles querem, claro, né, proibir a Bíblia. Não sei se você já ouviu isso. Claro que na grande mídia você não vai escutar essas coisas, né? Mas esses regimes, eles querem proibir a Bíblia. Se você não leu ainda, eu quero indicar para você ler um livro chamado O Contrabandista de Deus. Você lê um livro chamado também Torturados por Amor a Cristo. Esses dois livros, eles vão falar sobre histórias incríveis e impactantes de crentes cristãos que foram perseguidos e por determinados regimes que queriam extirpar de uma vez por todas a Bíblia do seu país, tá? Porque eles sabem que o que vai confrontar de maneira poderosa, firme, viva e eficaz esses ensinos progressistas, ditatoriais, que elevam, né, essa autoidolatria aí a um nível de ter estátuas dessas criaturas aí, eles querem impor, e o único livro que vai de encontro a eles é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, meu irmão, se você não tem o costume de ler a Bíblia, passe a ter esse costume. Leia a Bíblia. Tire, vou colocar aí 20 minutinhos, coloca no despertador do relógio ou do celular, 20 minutos por dia, mas todos os dias, 20 minutos, 15 minutos até, mas leia a Palavra de Deus. Isso vai começar a fazer diferença na sua vida para, primeiro, aumentar a sua fé
no Criador, porque eles querem, de uma maneira ou de outra, usando todas as estratégias possíveis, tá? Menosprezar o ensino da Bíblia. Então, o ponto 2 vai falar sobre a idolatria no coração. Diz assim, ó, o coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. A Bíblia diz, né, em Provérbios 4, 23, se não me falha a memória, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas para a vida. E aí o comentarista faz essa alusão aqui da idolatria no coração. E ele coloca aqui, ó, infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. O que essas pessoas fazem? Quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza. Olha o que essa pessoa prioriza. A idolatria no coração. Olha o que ela prioriza aqui. Ela prioriza, vamos lá, a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Então, a idolatria no coração, lembra quando o salmista falou assim, ó, que a gente deve guardar o coração, porque também, né, Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ele não estava querendo dizer que você não pode ser rico, que você não pode ter as coisas, conquistar, ser famoso, enfim, ser bem-sucedido, ter sucesso. Mas ele está falando sobre uma questão de equilíbrio, de você ter a riqueza, mas não ser amante da riqueza e colocá-la como prioridade. Porque tem gente que, infelizmente, por conta de ter essa idolatria no coração, ela ama as coisas e usa as pessoas, quando a Bíblia orienta ao contrário. A gente deve amar as pessoas e usar as coisas. Quando você tem idolatria no coração, você coloca a sua reputação acima de qualquer coisa. Ou seja, a sua reputação é querendo mostrar para as pessoas que você é o cara, que você sabe, que você entende e que ninguém pode se opor a você. E isso é típico dos regimes ditatoriais. Agora, no meio da igreja, não é para ter isso, né? Alguém que quer ser o ditador da coisa toda, que só o que ele fala que é verdade e tem que ser obedecido e pronto. E quando alguém confronta, essa pessoa, ela é de alguma maneira colocada de lado. Eu não sei se isso acontece na sua igreja. Eu acho que não, né? Claro, eu acho que não. Acredito que não. Mas isso é idolatria no coração. Porque a pessoa ela quer estar acima de todas as outras. Não é só a autoimagem. É no coração ela quer estar acima de todas as outras. Ela valoriza as coisas muito mais do que as pessoas. Ela se dedica muito mais às coisas materiais, o que pode aparentar um domínio, do que ela amar as pessoas, se dedicar muito mais às pessoas, ao relacionamento mais próximo com as pessoas. Isso também é um ponto de idolatria no coração. Deixa eu deixar uma coisa aqui novamente clara para vocês. A nossa intenção de fazer os vídeos aqui falando sobre as lições é dar uma pincelada, tá? Comentar um pouco, tá? De uma forma superficial, claro, mas você precisa ir à escola bíblica dominical. Você precisa ir lá, perguntar ao seu professor, tirar dúvida com ele, tá? Claro que se você tiver alguma dúvida e quiser deixar no comentário, se a gente souber, a gente vai responder, tá bom? Mas você precisa ir à escola dominical para aprender um pouco mais lá. Aqui é só uma pincelada. E o ponto 3, ele fala sobre a idolatria, que é a idolatria sexual. Ele comenta aqui, ó, a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade, libertinagem. E aí diz assim, ó, a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca
intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. E aí, a gente precisa lembrar que os regimes que são progressistas, eles querem mudar a verdade de Deus. O que é verdade de Deus a respeito da imoralidade sexual, eles querem mudar isso e tornar libertinagem. Ou seja, você está liberado para fazer sexualmente o que você quiser. Esse é um ensino progressista, que muitas das vezes as nossas crianças estão sendo ensinadas nas escolas, em algumas instituições, infelizmente. E aí, eles acabam colocando na cabeça dos mais frágeis espiritualmente, que são, a gente pode dizer, nossas crianças, adolescentes, jovens, muitos deles, né, que não têm uma experiência e não têm uma percepção mais apurada em relação ao que a Bíblia ensina. E aí eles são alvos, com certeza. Aí diz aqui, ó, não é apenas uma prática, mas é uma prática intencional e compulsiva, a ponto de querer mudar a verdade de Deus. Essa é a realidade. Eles têm o intuito de mudar o que a orientação bíblica fala a respeito da sexualidade, eles querem mudar isso. Com isso, eles vão estruturando uma estratégia para desestruturar o que é a formação de uma família normal, comum, e uma família bíblica, uma família segundo a orientação bíblica. Nós temos visto isso sendo propagado de maneira absurda nas mídias como um todo, tá? E, infelizmente, algumas igrejas, alguns líderes, eles estão, quietinhos, calados. Por quê? Exatamente porque eu não sei. Talvez porque eles não têm coragem de dar a cara para bater. E, infelizmente, vou falar uma coisa aqui que é dura, mas a gente precisa falar. Infelizmente, ainda tem algumas igrejas, alguns líderes, que quando um ou outro líder se levanta para combater esses ensinos, essas igrejas ainda vão contra o líder que se levantou para combater. Começam a acreditar no que a mídia está dizendo, querendo denegrir ou queimar, né? Vamos dizer assim, queimar a reputação daquela pessoa. Você acredita que o pastor André Valadão se levantou, falou, pregou a palavra, ele não pregou nada demais, não inventou, e muitos cristãos estavam indo contra o que o pastor André falou. Meus irmãos, a gente precisa abrir o olho. A estratégia do império do mal é dividir a igreja, como ele está fazendo já. Tem muitos que eram grandes líderes na igreja e hoje já se perderam. Eles se entregaram a esses ensinos progressistas. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia orienta, Paulo escrevendo, ele disse assim, examinai tudo e retenha o bem. Não adianta a gente só querer ficar apontando o erro da igreja tal, da igreja tal, da igreja A, B ou C, se a gente não olha para o próprio umbigo. Se nós não estamos fazendo nada para combater esse ensino progressista, com que autoridade nós temos para ficar apontando um ou outro que são líderes e que se levantam para combater? Eu tiro o chapéu para grandes líderes, tá? Que pastor Jorge Linhares, pastor Silas Malafaia, pastor André Valadão, pastor Lucinho, pastor André Fernandes e outros aí, esse movimento que o Nicolas, o deputado federal, fez de oração, muitos outros líderes ali que se posicionaram, que estão indo de forma clara, honesta e objetiva, falando, vindo a público, usando o instrumento que eles têm, que são as mídias, porque isso aí é difícil de aparecer na televisão normal. E aí deixa eu falar um negócio aqui sobre a televisão. Aqui pode ser duro, mas é aquilo, a gente tem que falar. Se você que é cristão e continua assistindo esses programas nessa mídia lixo que nós temos aí, vou dizer para você, você está
direta ou indiretamente, contribuindo para que esse império do mal, que ele vem através das mídias também, para incutir na cabeça das pessoas o ensino ao erro, se você continua assistindo, você continua dando moral, você está dando audiência para essas mídias, você está contribuindo. Porque a televisão, as mídias como um todo, elas sobrevivem e elas têm, vamos dizer assim, relevância a partir do momento que elas têm audiência. Então, eu já até falei isso uma vez com a minha irmã e eu vou repetir aqui. Se você, mesmo que você não assista a porcaria lá da Rede Globo, ah não, mas eu só ligo lá no canal, não importa, você já está dando audiência. Só o fato de você ligar no canal, você já está dando audiência para eles. Mas tudo bem, cada um faz do jeito que achar melhor. Mas eu aprendi isso, e aí a partir do momento que eu aprendi, eu não quero mais isso para mim. Acabou, não quero ver mais. Acabou, não vou mais dar moral para eles. Não vou. Se tiver que... por isso que agora a mídia que eu mais assisto é o YouTube. Aprendo muito, muita coisa. Tenho condições de colocar no canal que eu quiser, de assistir o que eu quiser. Se eu estou vendo alguém ali e não gosto do que ele está falando, eu tiro, não vou assistir, não vou dar audiência. Isso que a gente precisa abrir a cabeça, entender. Audiência. Essa turma aí que está inventando história, trazendo ensinamento para os nossos jovens, adolescentes, completamente deturpando o que a Bíblia ensina. Se a gente assiste esses canais, nós estamos dando audiência. Para de ser trouxa, como eu fui durante muitos anos. Se desperte. Ainda, infelizmente, a gente ainda vê líderes que têm coragem de falar, que vê essa Rede Globo lixo. Bota a mão na consciência. Isso aí é um instrumento para desvirtuar os nossos jovens. Não adianta querer dar desculpa para mim, ou para quem quer que seja, sei lá, nem para mim, mas dizer assim, não, eu só vejo repórter. As reportagens, infelizmente, são manipuladoras e elas têm um intuito, tá? Muitas vezes, o intuito maior é desestruturar a família, ensinar mentiras. O comentarista colocou aqui, ó, falar de uma mentira várias vezes para que as pessoas que assistem achem que aquilo ali é uma verdade. Então, faz parte também dessas mídias aí promover a idolatria sexual. Eles dão moral a pessoas que são imorais. Eles colocam em evidência pessoas que pregam ou apregoam ou ensinam de alguma maneira que a libertinagem equivale, sabe? Então, é muito sério isso, meu irmão. Mas tudo bem, se você tem a sua convicção, não precisa mudar só porque eu estou dizendo. Você vai orar, você vai pedir a Deus direção em relação a isso, mas não se acomode. Porque o diabo não brinca de ser diabo. O império do mal não brinca de ser império do mal. O espírito da Babilônia não brinca de ser espírito da Babilônia. E por que a igreja fica ainda dando moral, brincando de ser igreja? Não, a igreja não pode brincar de ser igreja. Mas, infelizmente, existem aí alguns que, eu não vou dizer desavisados, né? Porque eles já estão mais do que avisados. Então, o ponto 3 falou sobre os tipos de autoidolatria. A autoimagem, a idolatria no coração e a idolatria sexual, né? Gente que não tem nenhuma moral para falar sobre Bíblia e aí a mídia coloca em evidência para que essas pessoas falem de Bíblia. É um absurdo. A conclusão, o comentarista colocou aqui, ó. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. Pronto, só essa frase aqui já fala sobre tudo. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. Agora, o comentarista termina dizendo o seguinte: não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Ponto. Então,
Meu irmão, minha irmã, vá à escola bíblica dominical. Entenda que o nosso papel aqui é de alguma forma tentar contribuir, tá? É alertar você, enfim, é falar um pouco das verdades que em alguns lugares você não vai escutar falar, porque a gente vai ouvir só mais do mesmo, né? Mas o império da Babilônia está aí. O ensino progressista está aí. E esse tema da lição faz parte da estratégia do ensino progressista, que é menosprezar o Criador e enaltecer a criatura. Menosprezar a verdade de Deus, tá? Menosprezar a verdade de Deus e exaltar a mentira do diabo. Ponto. É exatamente isso. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo para outras pessoas, tá bom? E, querendo Deus, nós voltaremos na próxima lição. Mas lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.